gente! Tudo bem com vocês? Hoje eu tô fazendo um dos vídeos, o vídeo mais pedido do canal ultimamente, que é sobre temas da redação do Enem desse ano e alusões históricas para usar dependendo do tema. E antes de começar o vídeo eu tenho 3 avisos. O primeiro é que eu espero que não tenha nenhum som no fundo, porque meu vizinho tá cortando grama. Então vamos relevar isso, ok? Foco na minha pessoa. O segundo aviso é: eu fiz um vídeo desse no ano passado, tanto que foi o vídeo que eu acabei falando do tema que foi a redação do Enem, eu acertei o tema da redação. E naquele vídeo que eu fiz no ano passado, eu falei não apenas de alguns temas, mas eu também falei de citações de filósofos, frases para você colocar na sua redação e algumas dicas. Então, você que tá vendo esse vídeo, veja o outro vídeo, ok? Eu vou deixar ele aqui em cima, num cardzinho, e no primeiro link da descrição. Então assistam aquele vídeo, porque eu não vou repetir citações de filósofo nem nada. Nesse vídeo eu vou falar só de temas. E eu vou repetir alguns dos temas que eu falei do ano passado só pra não passar batido. E o terceiro aviso é que eu vou falar, tipo assim, temas mais abertos. Porque, tipo assim, ao invés de falar o que você deve escrever na redação caso o tema seja, sei lá, crianças da Indochina que tem malária, eu vou falar o que você escreve caso o tema seja saúde, ou educação, ou racismo, acessibilidade, temas mais gerais, porque a gente tem mais chance de acertar o tema assim. E assim, eu tenho 99% de certeza que o tema tá em uma dessas folhinhas aqui. O que é, eu não tenho certeza, mas que tá nessas folhinhas tá. Então, a primeira coisa que eu vou falar é sobre violência, também abordando violência urbana e a questão dos justiceiros. Os justiceiros, assim, tem sido uma coisa muito questionada, é uma discussão aberta ainda, sabe? É uma discussão que tá muito viva atualmente. Eu não sei se cai exatamente os justiceiros na redação, mas por via das dúvidas a gente vai falar dos justiceiros e também da violência e violência urbana. Primeiramente, o que é um justiceiro? O justiceiro é uma pessoa que, tecnicamente falando, faz justiça com as próprias mãos, seja ela certa ou errada. Então, por exemplo, eu tenho um vizinho que bate no filho dele. Ao invés de eu ir pra polícia, ou denunciar, ou ir pra uma autoridade que tem a obrigação de cuidar desse caso, eu mesma vou na casa dele, dou uns tapas nele. Então, ao invés de eu levar pra autoridade, eu mesma faço justiça no caso dele. Isso é um caso muito controverso, porque, tipo assim, tem muita gente que apoia, que pensa, não, o Brasil não funciona, né? A polícia não funciona, precisa mesmo ter justiceiro porque eles fazem a criminalidade diminuir, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito frágil porque, tipo assim, quem que garante que a pessoa é realmente culpada, sabe? Se ela não foi levada a julgamento. Então, assim, eu não vou entrar no mérito dessa discussão, mas é uma discussão que tem acontecido. E também no caso da violência e violência urbana, né, que são duas questões importantes, são questões mal resolvidas. E se cair algum desses temas, a gente pode usar várias alusões históricas. A primeira que eu pensei é sobre Roma, porque a Roma antiga, né, do Império Romano, da Antiguidade, era uma das cidades mais violentas que se tem notícia. Ao contrário daquela romantização do Império Romano, a cidade de Roma era muito perigosa, tinha muitos casos de esfaqueamento, era muito perigoso você andar à noite, as ruas eram muito estreitas, então era muito difícil você flagrar algum crime, algum roubo. Então, Roma Antiga é uma boa alusão histórica para falar de cidades violentas e da violência que acaba muitas vezes com impunidade, né? Porque era muito difícil você pegar a pessoa que tinha cometido algum crime. Também podemos falar dos Estados Unidos dos anos 1920, né, da década de 20, que é a era das máfias, né, o Al Capone e a máfia italiana, que os Estados Unidos nessa década de 20 foi marcado pela violência, especialmente a violência urbana, porque foi a época da lei seca, né, que eles proibiram a venda de bebidas alcoólicas no país, e aí começou um tráfico muito grande de bebidas, e quem liderava esse tráfico era a máfia. Então foi uma época muito marcada pela violência, pela criminalidade. E também, se cair a questão dos justiceiros, uma coisa óbvia que a gente pode falar é do Batman. É citar o Batman porque o Batman nada mais é do que um justiceiro. E tanto nos gibis do Batman quanto nos filmes sempre tem essa questão, essa discussão de tá certo ou tá errado uma pessoa fazer justiça pelas próprias mãos. Porque de um ponto ela pode até ajudar a diminuir o crime, mas será que ela não é um criminoso da mesma forma que os outros que ela tá punindo, sabe?
Então, o Batman é um justiceiro porque ele é uma criança que viu os pais sendo assassinados na frente dele e decide, não vou deixar mais isso acontecer, vou me vestir de morcego e vou capturar bandidos. Então, caso caia violência, especialmente violência urbana e a questão dos justiceiros, Batman. Outro tema também muito legal da gente abordar é meio ambiente, porque assim, é um tema batido? Mas é algo que vai estar sempre em discussão, né? Essa coisa de gestão de lixo, de poluição nas cidades, de desmatamento da Amazônia, de código florestal brasileiro, tudo relacionado ao meio ambiente e alusões que a gente pode fazer, principalmente a primeira que eu penso é a Revolução Industrial, que foi a partir da Revolução Industrial que a poluição começou a acontecer em massa, né? As indústrias e tudo mais, o meio ambiente, assim, foi um aumento louco de poluição a partir da Revolução Industrial. Outra coisa que eu consigo pensar também é sobre o Egito Antigo. Eu não sei se vocês viram minha videoaula sobre o Egito Antigo, mas os egípcios, eles se caracterizavam por ter uma relação muito amigável com a natureza. Eles acreditavam que a natureza era Deus, né? Tipo assim, a água era um deus, o sol era um deus. Então, os egípcios, eles acreditavam, não que eles estavam acima da natureza, mas que eles faziam parte de um ciclo, sabe? Então, os egípcios, eles se caracterizavam muito pela conservação da natureza, pelo endeusamento do meio ambiente. Então, é uma alusão legal da gente usar também caso caia alguma questão ambiental. Outra coisa também que pega um pouco o Egito é o cristianismo, porque da mesma forma que os egípcios acreditavam que eles faziam parte de um ciclo, então eles tinham que respeitar a natureza, o cristianismo, ele trouxe uma noção de que a natureza existe para servir o homem. Tem embasamento bíblico para isso, inclusive, mas isso foi uma justificativa que foi muitas vezes usada ao longo da história para poluir, para abusar de recursos naturais, porque tecnicamente Deus fez a natureza para o homem desfrutar dela, então a gente pode desmatar a Amazônia inteira porque pode. E outra alusão legal da gente usar, que também remete à antiguidade, é um incêndio de Roma causado por Nero. O imperador Nero, ele queria construir uma estátua dele em um local da cidade que já tinha uma estátua. E como não deixaram, ele decidiu secretamente colocar fogo naquela estátua. Só que acabou que o incêndio se alastrou e destruiu 1/3 de Roma, matou um tanto de gente. Então, assim, esse episódio é um exemplo de como o homem não tem controle sobre a destruição dele, ou então como que é nocivo, sei lá, queimadas, destruição de cidades por causa de poluição, alguma coisa do tipo. É uma alusão legal da gente usar também. Agora, outro tema que é muito mais aberto é sobre juventude, redes sociais, tecnologia, bullying. Eu acho que vai cair alguma coisa relacionada aos jovens. E tem toda essa questão, ao mesmo tempo que tem, tipo assim, o bullying, né? Que nas escolas tem muitos casos de bullying, isso é um problema. Também tem agora o cyberbullying, né? Que é a pessoa que assedia outra pela internet, às vezes posta uma foto, tem aquela coisa toda de revenge porn, né, que é aquela coisa de você vazar uma nude da pessoa pra ofendê-la, pra atingi-la, que também é um problema. Também tem a questão toda do uso das redes sociais, como que as redes sociais se alastraram, como que elas são parte da vida das pessoas, principalmente dos jovens, a tecnologia, como que ela tem constante avanço, como que a tecnologia cada vez faz mais parte da nossa vida. Então, assim, é um tema muito, muito amplo, mas é um tema que tá sendo, assim, faz parte da nossa vida, né? Você tá aqui me vendo agora porque a tecnologia chegou a você a ponto de você ter um computador, um celular. Então, é um tema possível. E a gente pode falar sobre a criação do computador pelo Alan Turing. Inclusive, se você quiser ver um filme, acho que tem Netflix até, que chama O Jogo da Imitação, que é um filme que retrata essa criação do computador no contexto da Segunda Guerra Mundial, que eles precisavam de uma máquina para decifrar os códigos alemães, e aí o Alan Turing acabou inventando o que seria o computador anos depois. Pode falar também do Mark Zuckerberg, né, que é o criador do Facebook, que foi um jovem que largou a faculdade, acabou criando um site, e hoje esse site é usado por milhões de pessoas, que é o Facebook. Também podemos falar sobre a Lei Carolina Dickmann e toda essa questão de assédio virtual, cyberbullying, porque a Lei Carolina Dickmann é uma lei que protege as pessoas que têm suas fotos íntimas vazadas, é uma lei para proteger mesmo realmente as pessoas que têm sua intimidade exposta na internet, sabe? É uma lei que pune as pessoas que compartilham esse tipo de coisa. E a gente também pode falar da ascensão da internet, das redes sociais, do YouTube, como meio educativo,
que, tipo assim, a tecnologia faz tanto parte da nossa vida que ela se tornou um meio de educação, né? A gente vê cursos online, faculdades à distância, que você se forma estudando só na sua casa pelo computador, ou então videoaulas, né? Tipo essa que você tá assistindo. E agora, outro tema que eu acho também muito legal é sobre acessibilidade, deficiência, estudantes com necessidades especiais, a inclusão, basicamente inclusão. No caso da acessibilidade, é a inclusão de deficientes. E eu acho que esse tema tem chance de cair porque tá tramitando aí no Congresso, sei lá, tá para aprovar uma lei que proíbe as escolas de cobrar mais por alunos deficientes, ou então de recusar esses alunos. Porque, por exemplo, às vezes chega um aluno surdo que quer estudar e ele precisa de um intérprete, né, de língua de sinais. E às vezes a escola ou não aceitava ele por causa dessa deficiência, ou então cobrava um preço a mais para ter um tradutor, ou então um aluno cego que precisa de livros em braille, ou então de uma máquina de digitar em braille. Agora está tramitando uma lei que proíbe as escolas de negar esses alunos ou de fazê-los pagar a mais, o que é um passo enorme para a acessibilidade, né? Que vai trazer muitos alunos que antes não tinham acesso, não tinham condições de receber educação por um problema que não é culpa deles, né? Ninguém tem culpa de ter uma deficiência. Acessibilidade no sentido de tornar as cidades, as escolas, a vida mais acessível para essas pessoas, sabe? Para não torná-las, para não deixar as pessoas com alguma deficiência segregadas. Então, ao invés de fazer, sei lá, uma escola especializada para alunos cegos, coloca os alunos cegos nas escolas normais, porque aí não vai ser uma novidade quando uma criança, por exemplo, vê um cego na rua. Ela não vai achar aquilo estranho, porque ela conviveu com um colega cego a vida toda. Isso é uma experiência que eu, inclusive, tenho, porque no meu ensino fundamental tinha um aluno cego na minha sala e foi ótimo. Eu percebi que ele era uma pessoa igual a mim, inteligente igual a mim, e hoje não me dá estranhamento nenhum encontrar uma pessoa deficiente visual, ou deficiente auditivo, ou de cadeira de rodas, ou qualquer coisa, porque eu me habituei a conviver com esse tipo de pessoa. Então, acessibilidade é um tema muito importante na atualidade também. Quem vai fazer arquitetura, urbanismo, com certeza vai estudar umas coisas dessas. Ok, eu acabei de perceber que eu esqueci de falar das alusões históricas para a gente usar no caso de acessibilidade, deficientes e tudo mais. Então, aqui vão elas. A primeira delas é o tratamento que era dado aos deficientes na antiguidade, na época bíblica. Pode usar a Bíblia de alusão também, porque a gente vê principalmente na Grécia Antiga, na Roma Antiga e na Palestina, como eles eram segregados. Acreditava-se, inclusive, que as pessoas que tinham alguma deficiência tinham uma deficiência porque era um castigo de Deus, e essas pessoas tinham que viver segregadas, no caso de doenças contagiosas como a lepra, que sempre aparece na Bíblia, e também na Grécia Antiga, onde não só as deficiências, mas qualquer imperfeição, alguma deformidade, a falta de algum membro, alguma coisa que possa ter acontecido com a pessoa, era um sinal de que essa pessoa era inferior, ela não poderia ser nobre, ela não poderia acumular riqueza só por causa de um defeito. Também podemos usar de exemplo Hitler na Segunda Guerra Mundial com o extermínio em massa de deficientes, porque para o Hitler, para a ideologia ariana nazista dele, os deficientes não eram perfeitos, não poderiam ser arianos e por causa disso eles tinham que ser exterminados. Outro exemplo também é a Primeira Guerra Mundial, que com o uso de armas químicas, bombas e tudo mais, gerou várias mutilações, várias deficiências, várias pessoas que voltaram feridas, sem membros, ou então com alguma deformidade que precisava de uma cirurgia plástica. Foi um momento de grande avanço das cirurgias plásticas. Agora, temas mais gerais. Primeiramente, saúde. Saúde tem infinitas alusões que você pode usar. A primeira delas é a Segunda Guerra Mundial. Como que a segunda e a primeira, né? Como que as guerras, né, ao causarem vários feridos, vários mutilados, geraram um avanço muito grande na medicina, na cirurgia plástica, né, porque várias pessoas saíram deformadas por causa de armas químicas, bombas. Também a descoberta da penicilina, os antibióticos, medicamentos assim que foram descobertos por cientistas há pouco tempo atrás que salvaram milhões de vidas, né? A gente vê aí na antiguidade várias pessoas que morriam de doenças que hoje você toma uma aspirina e você tá curado, sabe? Também a revolta da vacina, né, que foi um evento que aconteceu no Brasil aqui no início do século XX, que o presidente lá instaurou a vacina, ou melhor, o ministro
da Saúde instaurou a vacinação obrigatória. Então, tipo assim, os agentes de saúde entravam na casa das pessoas e vacinavam elas à força. E aí teve uma grande revolta para as pessoas que se recusavam a ser violadas dessa maneira e tal. Também podemos falar da Constituição Brasileira de 1988, que garante o acesso à saúde no Brasil. Inclusive, assim, a gente reclama muito do SUS e tal, porque realmente o sistema de saúde no Brasil é muito falho. Mas ao mesmo tempo que ele tem muitas falhas, ele é um dos sistemas mais abrangentes do mundo, porque poucos países do mundo fornecem, pelo menos em teoria, fornecem cirurgias muito grandes, medicamentos gratuitos. Outro tema também é o racismo, a questão do negro, desigualdade, essas coisas todas. Mas sobre o racismo mesmo. A gente pode falar, obviamente, da escravidão no Brasil. Também do apartheid, Nelson Mandela, que o apartheid era o regime de segregação racial que tinha lá na África do Sul, do qual, tipo assim, negros e brancos não podiam sentar nos mesmos vagões de trem, não podiam beber nos mesmos bebedouros, ir nos mesmos restaurantes. Então, assim, o Nelson Mandela foi o presidente da África do Sul, ele ficou várias décadas preso por ter lutado pelos direitos dos negros. Também Martin Luther King, que foi um pastor e também pacifista que lutou pelos direitos dos negros nos Estados Unidos e foi inclusive assassinado por causa disso. Também podemos falar da Ku Klux Klan, que era aquela organização dos Estados Unidos que matava negros e queimava e aquela coisa toda, o que está bem errado. Então a gente pode usar isso de alusão para mostrar como que o racismo até pouco tempo atrás era algo que acontecia na frente de todo mundo. A questão do imperialismo e do darwinismo social. Essa foi uma das justificativas que os países europeus usaram para invadir a África. Eles falavam que os negros eram menos desenvolvidos que os europeus, ou então que os europeus tinham que invadir a África para trazer a civilização, o que é algo assim bem racista e bem subjugando, os negros. Então essa é uma alusão também que você pode usar. Pode falar do Luke Cage, que foi o primeiro herói negro. Assim, não sei se da história dos quadrinhos, mas da Marvel pelo menos ele foi. Então, falar mais da representação dos negros, Pode falar também do novo Star Wars, que tem o personagem que é o Finn, que é um personagem principal e que é um personagem negro, que mostra, que antes a presença dos negros que não existia no cinema, nos livros, em peças de teatro, agora existe, agora os negros estão tomando mais espaço, o que é algo ótimo, porque a gente não pode mais haver um racismo, haver uma segregação da forma que há muitos anos atrás havia. E por último, a gente também pode falar sobre temas que remetam à educação. Tanto, melhoria da educação pública, quanto acesso à educação, aquela questão toda que eu falei de a internet fazer parte da educação agora, as pessoas usando celulares, computadores para estudar. E de alusões históricas tem várias. A gente pode falar, por exemplo, da Grécia Antiga, que foi o berço de várias ciências, a matemática, com o Pitágoras, maldito, que fez o triângulo dele lá, filosofia, que é a mais famosa, a democracia em si, as escolas, a escola pitagórica, a escola socrática, todos esses filósofos aí que fizeram suas próprias escolas. Também podemos falar do Getúlio Vargas, que fez uma reforma na educação sobre muitos aspectos. Foi uma reforma que, popularizou a educação. Ele fez realmente cursos para melhorar os professores e tudo mais. Só que sobre outros aspectos também foi uma educação meio ideológica, porque ele fazia várias propagandas nas escolas exaltando o governo dele e a pessoa dele. Também podemos falar do Dom João VI, que fundou a primeira universidade do Brasil. Também podemos falar dos jesuítas, que foram os padres e os religiosos que vieram da Europa aqui para o Brasil para catequizar os índios e para catequizar a população local, que acabaram sendo os primeiros educadores, digamos assim. Eles incentivaram a criação de novas faculdades, de escolas primárias. Também podemos falar da vinda da corte ao Brasil em 1808, porque quando a corte de Portugal veio para cá, eles trouxeram todos os livros da Biblioteca de Portugal, que se tornou a Biblioteca Nacional. Eles também trouxeram vários educadores, vários estudiosos aqui para relatar, para fazer um estudo sobre a biodiversidade do Brasil, sobre as plantas, os animais. E também podemos falar sobre a Idade Média, que foi o período do surgimento das universidades. Havia também os monastérios, onde tinham os monges copistas que copiavam os livros, mas a universidade foi um surgimento importante porque agora o conhecimento não estava só nos monastérios, não estava só
com os religiosos. Agora o conhecimento estava nas universidades também, com outros estudiosos, e lá as pessoas poderiam ter uma formação um pouco mais aberta. Então, de temas, eu acho que foram esses. Seja livre. Então é isso, gente. Falei demais, eu sei, mas assim, tá aqui em algum lugar o tema desse ano. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, por favor, deixe um mipiate no vídeo, porque deu muito trabalho pra fazer. Então, dê um mipiate aqui embaixo, compartilhe o vídeo com todos os seus amiguinhos e se inscreva no canal se você não é inscrito, clicando no botãozinho vermelho aqui embaixo ou no Batmanzinho que tá aqui no canto direito da tela. E muito obrigada pela paciência, pra você que assistiu o vídeo até aqui. Um beijo!